Olha, não é novidade pra ninguém que a atuação não é o forte do Keanu Reeves, e é por isso que eu acho que John Wick é a franquia perfeita pra ele, porque ele não precisa, de fato, atuar mesmo, sabe? Só precisa fazer umas caras e bocas ali, tanto que ele fica fazendo as mesmas caras desde o primeiro filme, e de resto ele só precisa ser um bom acrobata pra poder fazer as cenas de ação e tudo mais. Óbvio que você ainda precisa da atuação, mas não tanto quanto nos outros filmes. E eu acho que esse tipo de atuação pro John Wick, na verdade, é perfeito, porque você vê desde o primeiro filme que ele já era um cara muito amargurado e marcado pelo falecimento da esposa, e ficou mais ainda depois que aconteceu aquilo tudo do pessoal matar o cachorro dele e tudo mais. E desde o primeiro filme, ele vem numa busca incessante por vingança. Então não tem como um cara desse ser feliz, sabe? Não tem como um cara desse ter outra expressão no rosto a não ser uma expressão séria, uma expressão de ódio, uma expressão que mostre que esse cara é um maluco marcado e amargurado. Um tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. E o John Wick 4 Baba Yaga vem aí com a promessa de fechar de vez essa franquia e dar um final pra essa história do John, que, cara, eu admito, eu gosto muito da franquia John Wick e tava com muitas expectativas pra esse quarto filme, porque uma das coisas que eu mais gosto dessa franquia é porque ela realmente tem história pra contar. O que você mais vê por aí, essas franquias no cinema só fazendo continuação porque o primeiro filme fez sucesso, sabe? Óbvio que John Wick também compartilha desse fator, mas você vê o interesse criativo ali e você vê a vontade de produzir e de fazer esses filmes, não só dos produtores, mas também dos atores, e você vê que realmente tem uma história pra contar. Cada filme do John Wick é uma extensão do seu antecessor, e o 4 não é diferente. Ele dá continuidade à história do 3, com a cabeça do John valendo uma certa grana ali, uma grana boa até. E aqui nesse filme nós temos a apresentação de um novo personagem interpretado pelo Bill Skarsgård, que, cara, tá excelente no papel. Com poucas cenas, poucas palavras, poucos gestos, você já consegue sentir o nível de ameaça desse cara, você já consegue sentir do que esse cara é capaz de fazer com pouquíssimas cenas. O Bill Skarsgård tá excelente nesse papel. Eu acho que o personagem dele é muito bom pra esse filme aqui e é muito marcante, porque eu não lembro dos outros John Wick ter um vilão marcante, sabe? É sempre alguém da cúpula, ou é sempre a cúpula no geral, mas esse aqui marcou mais presença do que os outros vilões nos outros filmes. Quem é esse? O Marquês de Gramont. Desafio para um duelo. Ganhar ou perder é uma saída. Na real, tudo nesse filme, pra mim, é desse jeito, sabe? Não tem meios tons, tá tudo no máximo do máximo. Eles pegaram tudo que deu certo nos filmes 1, 2 e 3 e elevaram ao máximo nesse aqui. A escala desse filme é gigante. Eu não digo só em duração, mas eu digo em cenas de ação, nos takes que você faz, nos personagens que você apresenta, sabe? Nos cenários. Esse filme se passa em vários lugares diferentes. Então você tem o John, uma hora ele tá em Nova York, no outro ele tá no meio do deserto, outra vez ele tá em Berlim, tá em Paris, ele tá em vários lugares ao mesmo tempo. E claro, o lugar que ele visitou que eu mais gostei, que na minha opinião teve a melhor estética e uma das melhores cenas de ação, foi o Japão. Mano, aquela sequência inteira do Japão, pra mim, é fenomenal. Apresenta um dos melhores personagens desse filme, que é o Kane. O diretor consegue trabalhar muito bem ele nas cenas de ação, porque, obviamente, ele é um personagem cego, e ele não age assim como se fosse o Demolidor. Não, você vê que ele tem a dificuldade pra enxergar, ele tem a dificuldade na ação, mas ele consegue, cara, dirigir isso de uma maneira que fica muito fluida, muito maneira na tela. Ele usa sensores de movimento pra quando a pessoa passa a apitar, e ele sempre vai pela audição e tudo mais. Tem uma cena muito legal também, que ele acha que o John tá morto e o John faz um barulho e depois ele sai tirando de novo. É muito maneiro. E uma coisa que esse filme faz, que ele soube fazer não só nesse quarto, mas nos outros 3 filmes anteriores, é a hora de parar a música e a hora de subir a música e a hora de saber qual música colocar. Isso eu acho incrível. Todo o trabalho de sonorização e de trilha sonora desse filme e dos outros é
maravilhoso, cara. Quando para a música e fica só o barulho da cena, fica só o barulho da pessoa lutando, nossa, é incrível, faz a gente se concentrar muito mais naquilo que tá sendo mostrado na tela. E fora que todos os movimentos de câmera nesse filme aqui é muito mais bem trabalhados do que nos outros filmes. Cara, tem uma cena que o cara faz um plano sequência do teto, e a câmera vai filmando do teto como se fosse um videogame, e você vê o John saindo e entrando dos cômodos e atirando e tal, mano, é tudo muito maneiro. Quero que encontre a sua paz, mas uma boa morte só vem depois de uma boa vida. E como eu falei que tudo nesse filme aqui é épico, é gigante e não tem meios tons, o filme tá sempre no máximo, esse filme também tem 2 horas e 40 e poucos minutos de duração, sabe? São quase 3 horas de filme, e eu vi um pessoal reclamando que, né, não gosta de filme longo e tudo mais, mas eu particularmente não vi problema nenhum na duração desse filme. Pelo contrário, eu acho que as 3 horas aqui, ou quase 3 horas, são muito bem aproveitadas, porque eu senti que o filme precisava dessas 3 horas. O John tem muitas questões pra resolver nesse filme aqui. Ele fica de um lado e pro outro o tempo todo. Tem muita coisa pra ser resolvida, e se fosse mais curto, ia ficar muito corrido. Então eu acho que esse tempo é bom até pra gente ficar mais com esse personagem e com todos os outros que são apresentados pra gente, sabe? Dá tempo dele deixar as coisas rolarem do jeito que tem que rolar, sabe? Tem vários takes longos aqui nesse filme, vários takes de contemplação e tudo mais, de paisagismo até, sabe? Então eu acho que todos esses takes longos que ele coloca e ele deixa a câmera passear, sabe? Ele que eu falo, é o diretor no caso, cria um momento muito maior de tensão pra gente, principalmente na cena em que o John tá lá com o personagem do Bill Skarsgård e eles vão, né, discutir as regras do duelo. Cara, aquela cena é maravilhosa, e se fosse corrida, ia ficar muito ruim, sabe? Então acho que essas 3 horas são extremamente necessárias, e quando o filme termina e você tem aquele desfecho, você tem um impacto muito maior do que se o filme fosse corrido. Mas esse filme tem um probleminha que nos outros 3 também tem e me incomoda bastante, que é a famosa suspensão de descrença. Esse filme tem umas cenas que não é nem muito suspensão de descrença, algumas são, mas nessa daqui, pelo amor de Deus, cara, tem umas cenas que são muito forçadas. Você sabe qual cena que eu tô falando, que é a cena da escada. Aquela ali, pelo amor de Deus, cara, não vem me dizer que aquilo ali não foi forçado, porque foi, ficou engraçado, e muita gente deu risada naquela cena do cinema, eu incluso, então tipo, tem umas cenas ali que simplesmente não dá pra levar, sabe? E a história também, ela não é super bem elaborada, na minha opinião, não precisa ser quando você consegue desenrolar ela e contar através da ação e através de todos os recursos que ele usa de câmera e de montagem. A montagem desse filme brilha demais, são as ideias assim maravilhosas de transição e de escolha de música que, cara, isso tudo sobrepõe, de certa forma sobrepõe a história, ou na verdade ela colabora muito pra narrativa que você quer contar, sabe? E pra mim é isso que conta, e eu venho falando isso há muito tempo. Não importa se a sua história é básica, o que importa é a maneira que você vai contar ela. E John Wick brilha nessa parte. Ao menos o 4 brilha bastante. E numa boa, na minha opinião, John Wick 4 Baba Yaga é o melhor filme dessa franquia. You got yourself a